estudantes, tudo bem? Antes de começar a aula, vou passar um álcool aqui na minha mão para me higienizar bem, né? Lembrando que a gente tem que passar em todos os cantinhos, na pontinha dos dedos, né? Então agora vamos lá. Hoje nós vamos para a aula 13 de matemática para estudantes do 8º ano de adequação pedagógica. Eu sou a professora Andréia. Vamos ver juntos aqui qual será a nossa rotina do dia de hoje? Acompanhem na tela. Separação dos materiais, o registro da data, atividades, desafios e o registro do conteúdo. Então, antes de eu falar para vocês quais os materiais que nós vamos utilizar, eu vou falar para vocês que nós devemos lembrar. Vocês já lavaram suas mãos hoje? Então, vocês lembrem que vocês precisam se higienizar para evitar qualquer doença, né? Vamos ver quais são os materiais? Olhem lá. Vocês vão precisar do caderno ou da folha, aquele que vocês já estão utilizando para o registro das atividades, lápis ou caneta, borracha e apontador. Então agora eu vou dar um tempinho para vocês separarem esses materiais e também para lavarem as mãos. Eu já retorno. Separaram os materiais? Muito bem! Então agora vocês vão pegar o caderno de vocês ou a folha e vão fazer o registro. Vocês vão colocar a data de hoje, vão pular uma linha e escrever matemática. Eu vou aguardar um tempinho e eu já retorno.
bem? Então agora vocês deixem de lado um pouquinho o caderno e vamos para o nosso tema da aula. Qual será hoje? Área de figuras planas, de polígonos. Lembram que nós já aprendemos um pouquinho sobre polígono, né? Vamos relembrar. Mas o que é um polígono? Olha aqui, o Caio veio nos contar. Polígono é uma figura geométrica plana, fechada, formada por segmentos de reta que não se cruzam. Então vamos lembrar, ó, é plano, fechada, formada só por segmentos de reta e elas não se cruzam também. Aqui eu tenho um exemplo de um polígono, que é o quadrado, ó. Ele é uma plana, porque ele está aqui na tela, a gente não consegue pegar, né? É fechado e não se cruzam aqui no final os segmentos de reta. Vou dar mais um exemplo de polígono bem conhecido de vocês. O retângulo também é plano, fechado, né? Os segmentos de reta não se cruzam. Muito bem. Olha aqui. O quadrado, nós temos 1, 2, 3, 4 lados, que são segmentos de reta, que fecham o quadrado, formando ele um polígono. E aqui o retângulo, ó. 1, 2, 3, também tem 4 lados, formando o retângulo. Agora, o que a gente não pode esquecer, né? O que nós não podemos considerar um polígono? Vou dar alguns exemplos. Olha essa figura aqui. Vocês lembram? Por que eu não posso considerar essa figura um polígono? E esta outra aqui? E o círculo? O círculo também não é um polígono. Por que será? Vamos ver. Esses aqui não são segmentos de reta, né? Estão vendo aqui, ó, o círculo. E aqui eu também tenho, ó, uma linha curvada. Não é um segmento de reta. Então, não consideramos polígonos. E essa? Por que será que eu não considero um polígono? Porque é uma figura aberta. Está faltando um segmento de reta para fechar. Vou deixar também com vocês uma atividade agora, ó. Olhem só essas imagens. Contorne as figuras que são polígonos. Então, vocês vão ter que observar cada uma dessas imagens e verificar se ela tem tudo que consideramos um polígono, que é uma figura plana, formada por segmentos de reta, fechada, e também não se cruzam esses segmentos. Observem bem, eu vou deixar um tempinho para vocês olharem e eu já retorno com a resposta.
E agora, será que vocês já conseguiram encontrar quais são as figuras que são polígonos? Nós temos duas aqui. Será que vocês conseguiram reconhecer? Essa daqui, podemos considerar um polígono? Não podemos, por quê? Porque aqui nós temos, ó, uma curva, não é formada totalmente por segmentos de reta. E esta, ó, tem os segmentos de reta, é uma figura plana, é fechada e aqui não se cruzam. Então, sim, este é um polígono, o quadrado. E essa daqui, o que vocês acham? Olha só, tem um segmento de reta aqui, outro, mais um. Mas está faltando o último aqui para fechar essa figura. Então, esta não é um polígono. E a última? Ó, segmentos de reta, fechando toda a figura, que é uma figura plana. Então, aqui nós temos outro exemplo, que é o retângulo. Mas agora que a gente já reconheceu o que é e o que não é um polígono, vamos falar do nosso tema, né? Que é a área de figura plana. O que é essa área de figura plana? Vamos ver? A área de uma figura plana é a medida de sua superfície. Para calcular a área da figura plana, foram desenvolvidas fórmulas específicas que dependem do formato da figura. Então, cada figura plana, para a gente calcular a sua área, a gente tem que calcular qual é a superfície, né? O valor da superfície. Então, cada figura tem uma fórmula para facilitar. Vamos conhecer duas hoje. A do quadrado. Olhem só, este é o quadrado. O quadrado é um polígono formado por 4 lados iguais. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4. Muito bem. 1, 2, 3, 4. Os 4 segmentos de reta que formam este quadrado, eles têm o mesmo tamanho. E agora, como fazemos para calcular a área do quadrado? Vamos pensar que o quadrado tem 4 lados. Ó. Um lado, 2 lados, 3, 4 lados. E a fórmula que nós utilizamos é a seguinte. A de área é igual, lembram? O símbolo da igualdade? O lado vezes o lado. Lembram também do símbolo da multiplicação, que a gente utiliza o pontinho, né? Ou também posso usar outro tipo de fórmula. Área é igual ao lado ao quadrado, ou elevado à segunda potência. Lembra daquela aula passada que nós falamos de potenciação? Olha ela aparecendo aqui. Então, essas são as fórmulas para calcular a área do quadrado. Vamos praticar um pouquinho? Olha só. Calcule a área de um quadrado cujo lado tem 4 centímetros. Tem um quadrado aqui. Ó, 4 centímetros. Cada lado tem 4 centímetros. Lembra que eles têm lados iguais? Muito bem, ó. Então, olha a fórmula. A área é igual lado elevado à segunda potência. Ou então, posso falar que é lado vezes o lado. Aqui. Quanto vale o lado? Muito bem. 4 vezes o outro lado. 4. Quanto será que é 4 vezes 4? Vamos ver aqui. Eu trouxe palitos. Vocês podem utilizar o lápis, tampinha, o que vocês quiserem. Então, lá. 4 vezes o 4. Então, tem que pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou pegar mais uma vez a mesma quantidade. 1,
2, 3, 4. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. E por fim, 1, 2, 3, 4. Eu peguei 4 vezes a quantidade de 4 palitos. Para eu saber o resultado correto, eu vou juntar tudo e contar. Vamos contar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, podemos dizer que a área deste quadrado, cujo lado é 4 centímetros, é igual a 16 centímetros ao quadrado, porque eu estou multiplicando a unidade de medida, né? Os centímetros. Então, a gente diz que é centímetros elevado ao quadrado. Agora é com vocês. Vamos ver se vocês conseguem? Calcule a área de um quadrado cujo lado tem 5 centímetros. Olha o nosso quadrado aqui. Tem 5 centímetros de cada lado. Lembram da fórmula? Área igual a lado ao quadrado, que nós podemos substituir, né? Ó, lado vezes o lado. Como que a gente vai fazer? Ó? Área é igual. Quanto que o lado mede? 5 vezes o outro lado. 5. Então, vocês vão tentar resolver. Pode utilizar os palitinhos, os lápis ou tampinhas, o que vocês preferirem. Vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno.
Então, conseguiram fazer? Então, lembrando, área é igual a lado vezes lado. Área é igual a 5 vezes 5. Nós vamos fazer uma multiplicação. 5 vezes a quantidade de 5, né? Eu separei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E cada montinho desse tem 5 palitos, ó. Vou contar um aqui para vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Para eu saber o resultado final, eu vou somar, eu vou juntar todos esses palitos e vamos contar para ver quanto que deu? Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Será que é o resultado que vocês chegaram? Então, a área deste quadrado é igual a 25 centímetros ao quadrado, porque aqui a gente falou que ele tem 5 centímetros. Muito bem, já aprendemos sobre a área do quadrado. Vamos mudar de polígono, vamos falar um pouquinho do retângulo. Olhem só, este é o retângulo. O retângulo, ele é um polígono formado de 4 lados também. Só que o que diferencia ele do quadrado é que ele não tem os 4 lados iguais. Olha só, ele tem 1, 2, 3, 4. Ele também tem 4 lados. Mas 2 menores, que são iguais, eles são paralelos, e 2 segmentos de reta maiores, que também são paralelos. E para calcular a área do retângulo, nós vamos utilizar uma outra expressão, uma outra fórmula. Olhem só. Vamos pensar que aqui é a base do nosso retângulo. Base. A gente utiliza um B minúsculo aqui para representar a base. E aqui é a altura do nosso retângulo. Na altura, nós vamos utilizar a letra H, que é a letra minúscula, tá? Vamos ver qual é a fórmula. A área é igual a base vezes a altura. Então, vamos ver como que fica na prática essa fórmula. Olha só. Calcule a área de um retângulo cuja base tem 5 centímetros. Ó, tem 5 centímetros aqui. Esta é a base. Então, se tem 5 centímetros desse lado, paralelamente nós temos nesse segmento de reta 5 centímetros também. E a altura, ó, aqui diz pra gente que tem 4 centímetros de altura. Lembram lá que a letra H minúscula representa a altura? Podemos dizer que esse lado tem quanto? 4 centímetros também. Então, vamos ver como é que fica lá na fórmula? A área é igual a base vezes a altura. Base, quanto que é? 5 vezes a altura, que é 4. Aqui vamos calcular? Então, vamos ver aqui. 5 vezes 4. Então, nós vamos fazer 5 vezes um grupinho de 4 palitos. Contem comigo, ó. 1, 2, 3, 4. Mais um. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais um, ó. 1, 2,
3, 4. E o último grupinho, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 vezes um grupinho com 4 palitos. Para saber o resultado, vamos somar tudo. Contem junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, nós descobrimos que a área deste retângulo, né, a superfície dele tem 20 centímetros ao quadrado. Muito bem. Então, agora é com vocês. Vamos ver lá. Calcule a área de um retângulo cuja base tem 4 centímetros e a altura 3 centímetros. Olhe lá, o retângulo com a base de 4 centímetros e a altura de 3 centímetros. A área é igual a base vezes a altura. Então, a área é igual a base, tá aqui, ó, 4. Vezes a altura vale quanto? 3. Então, a área é igual a 4 vezes o 3. Eu vou deixar um tempinho para vocês resolverem e eu já retorno.
Conseguiram resolver? Vamos fazer juntos aqui? Então, olha só. 4 vezes o 3. Então, ó, eu tenho 4 grupos com 3 palitos, tá? Então, nós vamos somar tudo. Lembra que eu falei da multiplicação, que é a soma de parcelas iguais? Então, nós vamos somar aqui e vamos ver quanto que dá 4 vezes o 3. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a área deste retângulo é 12 centímetros ao quadrado. Gostaram? Então, vamos para as nossas atividades. Então, lá nas atividades, a primeira que eu tenho é a seguinte. O quadrado é um polígono com 4 lados iguais. Vocês acham que essa afirmação que eu fiz, ela é verdadeira ou ela é falsa? O que vocês acham? O quadrado é um polígono com 4 lados iguais? Pensem um pouquinho e eu já retorno. E aí, o que vocês acham? Lembra que eu falei que o quadrado, sim, ele tem 4 lados iguais? Olha só, eu tenho aqui 4 palitos, ó. E os 4 palitos que eu tenho, eles têm o mesmo tamanho. Vamos formar com eles aqui um quadrado? Olhem só. Então, é uma figura que tem os 4 lados iguais. Formam um quadrado. Olha que bacana. Vocês podem fazer aí na casa de vocês com um lápis que vocês têm, ou com um palito de fósforo, palito de dente, com 4 lados iguais. Tem que lembrar que eles têm que ter o mesmo tamanho. Então, aqui eu tenho um quadrado. Então, a afirmação que eu fiz, que o quadrado é um polígono com 4 lados iguais, é verdadeira. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É uma afirmação verdadeira. Muito bem. Agora temos mais uma atividade. Acompanhem na tela. Quantos quadrados temos na imagem abaixo? Aqui nós temos uma imagem que é formada por figuras geométricas. Nós temos quadrados, círculos, retângulo, mas eu quero que vocês contem somente os quadrados. Contem lá, verifiquem e eu já volto com a resposta correta.
E aí, descobriram quantos quadrados nós temos nessa imagem aqui? Será que nós temos 9 quadrados? 10 quadrados? Ou então 11 quadrados? Olhem lá na tela, vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós temos 11 quadrados. Vamos lembrar que aqui, ó, é um retângulo. Tem duas linhas, segmentos de reta paralelos menores e 2 maiores. Agora já fizemos atividades, vamos para o nosso desafio. Eu quero que vocês observem. Nós temos um quadrado verde, um retângulo laranja, um quadrado roxo e um retângulo vermelho. Vou dar um tempinho para vocês observarem a sequência e as cores e eu já retorno. Observaram bem? Então, olha só. Vou esconder as figuras. E eu quero que vocês me digam onde está esta figura. Que figura que é esta mesmo? Nós temos aqui um retângulo, que é um polígono, né? Que nós já vimos como que a gente faz para calcular a área dele. Onde será que está o retângulo vermelho? Vocês lembram? Eu vou achar que está aqui. Muito bem, foi a última figura que eu mostrei para vocês. Já encontramos o retângulo. Agora eu quero ver se vocês encontram aonde está este quadrado. O quadrado roxo. Lembra que a gente tinha o quadrado verde e o quadrado roxo? Onde será que está? Coloquem lá o dedinho na tela onde vocês acham que eu escondi. Muito bem! Está aqui ao lado do retângulo vermelho. Mais uma figura. Agora eu quero saber onde está o quadrado verde. Qual dessas duas posições que ele está? Vocês lembram? Tá fácil essa, né? Foi a primeira imagem que eu mostrei para vocês, né? Que está lá no primeiro quadradinho. Então, por último, nós vamos encontrar o quê? O retângulo laranja. Então, agora que nós já aprendemos bastante sobre o quadrado e o retângulo, vamos para o registro da nossa aula de hoje. Vocês vão registrar no caderno de vocês a área do quadrado. Se conseguir desenhar um quadradinho, pode desenhar. E vão colocar aqui quais que são as fórmulas. E também a área do retângulo. Ó, vamos colocar aqui. A área é igual a base vezes a altura. E por lá, qual é a nossa fórmula? Eu já retorno com vocês.
Muito bem, vamos para a nossa rotina. Será que nós cumprimos todo o nosso programado para hoje? Separamos os materiais, registramos data, as atividades, os desafios e agora, por fim, o registro do conteúdo. Então agora vamos lembrar uma dica aqui. Fique em casa, mas se vocês precisarem sair, usem sempre a máscara. Antes de ir embora, vou passar um pouquinho de álcool na minha mão. Logo, logo vou colocar a minha máscara. Então agora, até a próxima aula, pessoal. Tchau!